Paz seja convosco. Amém. Louvamos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, buscando a sua face, buscando conhecer mais dele. Louvamos a Deus pela sua vida, que está aqui de uma forma presencial ou de uma forma virtual. Estamos todos juntos com o objetivo de buscar ao Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais um dia que o Senhor nos concede, o teu amor e da tua graça sobre as nossas vidas. Agradecemos a Ti pelo fôlego de vida, agradecemos a Ti, Pai querido, porque o Senhor nos desperta, Pai, para buscar o Senhor. Agradecemos por mais esse dia, pela comunhão, agradecemos pelo local em que estamos, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Teu Espírito de entendimento, Teu Espírito de capacitação seja conosco. Aleluia. Se fale conosco, Pai, nos dê o recado santo do Teu altar, Pai. Eu peço que o Senhor me capacite, Pai, segundo a Tua vontade, a falar, Pai querido, com o Teu amor e a Tua graça. Ora, em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa manhã, meu aluno, depois de 6, 7 anos de convite, meu querido irmão Ademilson. Aleluia. Seus filhos, Caleb Caleb e Davi. e Davi. Sejam bem-vindos. Amém. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Essa semana foi uma semana atípica, né? A Rosângela e a filha estão viajando. E aí eu estava vendo aquele vídeo, compartilhei com a igreja, um vídeo sobre a igreja perseguida, aquela família lá da África que teve a sua filha, a aldeia inteira, né? A região inteira, teve mais de 200 meninas que foram sequestradas e muitas morreram e algumas voltaram, mas a filha daquele rapaz não tinha voltado. E aí eu vi como é diferente o cristianismo, né? E aí eu fiquei olhando, entendeu, para as coisas que nós reclamamos, para as coisas que nós ponderamos como coisas importantes demais. E aí a gente vê que o nosso cristianismo, ele é nada, sabe? E ontem eu fui buscar uns medicamentos, vou falar isso à noite de novo, tá? Fui buscar uns medicamentos e lá na Zassu, e quando eu entrei no carro eu vi tinha um casal ali, na frente de uma padaria, havia aqui o casal meio de rua assim, com uma criança de, sei lá, 1 ano e meio, 1 ano no máximo, de colo ainda, menos, só uns 6 meses. E aí aquela moça, ela saiu com um pacotinho dela de bala para vender, e aí aquele rapaz ficou sentado assim na escada da padaria, né? As pessoas passando, e eu fiquei ali alguns momentos olhando, e aí aquele rapaz, que devia ter uns 25 anos talvez, e ele abraçava aquela criança, e abraçava com dor, sabe? E aquilo encheu meu coração de uma tristeza tão grande. E aí eu fui saindo, eu abri o carro, eu tinha R$10 na carteira, eu entreguei para ele agradeceu, mas meu coração ele ficou pesaroso e eu vim lá das Açu até aqui chorando, né? Eu queria desafiar você, essa semana, você fazer alguma coisa semelhante a essa. Encontre alguém na rua, entendeu? Alguém que você veja que precisa e você realmente abençoar de alguma maneira, em especial financeiramente. Dá um dinheiro para a pessoa comer um lanche, comer alguma coisa, entendeu? As pessoas, elas estão carentes e necessitadas. Os pobres, a gente sempre tem à nossa disposição, Cristo já falava isso. E nós temos que executar essa obra de caridade com as pessoas. Às vezes nós falamos dos espíritas que fazem essas obras, falamos dos católicos romanos que fazem essas obras, e nós que temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, muitas vezes nós passamos e ficamos olhando apenas para as nossas necessidades, as nossas atividades. Eu quero desafiar você a fazer algo como isso, e se possível, semana que vem você dá um breve testemunho. Sim, pastor, eu fiz isso, entendeu? Não é para você engrandecer, quando eu falo não é para mim engrandecer, e sim para que você sinta no seu coração o desejo de transmitir e também o desejo de falar desse amor, falar dessa necessidade que as pessoas têm de demonstrar. Amém, queridos? Amém. O desafio está lançado para você, você faz o que você quiser. Estamos tratando dentro da teologia da alegria sobre a conversão
Estamos na reta final da conversão e o próximo tema que nós estaremos tratando dentro desse título, né, é a adoração. Mas por enquanto vou fazer uma breve revisão do que nós tratamos na semana passada. Nós estamos falando que a conversão é um dom de Deus e falamos que arrependimento e fé são obras nossas, mas ela só é possível a partir da ação divina de Deus. Nós não temos condição nenhuma de agirmos a partir das nossas forças, a partir da nossa vontade, a partir do nosso querer. Falamos também que essa obra divina chama-se regeneração. Nós estávamos mortos e passamos a ter vida. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas estão mortas. E nós temos que entender que para que nós possamos ter vida, nós precisamos da ação divina de Deus. A conversão, de fato, inclui um ato da minha vontade e da sua vontade, pela qual nós renunciamos ao pecado e nos submetemos à autoridade de Cristo e pomos a nossa esperança e confiança nele. Apesar da ação ser uma ação totalmente divina, com a reação minha e sua, nós somos responsáveis por isso. Nós precisamos entender que tudo parte dele. Citamos uma série de versículos falando da motivação do coração de Deus em nos resgatar. Não é porque o nosso Deus ele precisa, não é porque o nosso Deus ele está tristinho, ou porque ele precisa da minha e da sua adoração. E aí a partir daí nós falamos que Deus ele transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. E reiteradamente vezes nós pegamos esse coração de pedra e colocamos no peito novamente. Isso é uma reação, uma ação que eu e você temos. Nós, mesmo sendo uma nova criatura, mesmo sendo... O que foi, Ioannis? Mosquitinho. Tem mosquitinho voando por todo lado aqui. Não sei o que é isso. Não, mas aí é melhor não colocar por causa da Heloísa. Tá bom assim. Tá? Então essa condição desse coração de carne e pedra é a luta da nossa carne e sangue, em que nós lutamos todo o tempo contra isso. Nós confiamos e não confiamos, acreditamos e não acreditamos. Pensamos que somos cristãos e não agimos como. E é uma ação, uma reação que nós temos diariamente. A fé é a evidência do novo nascimento e não uma causa dele. Foi uma coisa muito importante que nós falamos na semana passada. Porque você é salvo, você tem fé. E não você tem fé para ser salvo. É algo que procede de Deus e não procede de nós. A fé é algo que é um dom de Deus, é um dom sobrenatural do Senhor. Não é a fé na telecena, não é a fé que o sol vai nascer, é a fé que nós temos no Salvador e Senhor nos céus. Aqui também tem mosquitinho. A fé salvadora não é algo simples. Apesar das pessoas acharem que apenas confessar Jesus como Senhor e Salvador, e temos que fazer isso, faz parte do procedimento e do processo. Você dizer sim a Deus. Acorda aí, filho. Acorda aí. A fé salvadora não é algo simples. A fé se crer em Cristo é algo que é muito mais abrangente. Ele envolve o crer sim. O crer é você se lançar no vazio acreditando em uma coisa que você não vê. Fé é isso. Está lá em Hebreus, falando sobre a definição de fé. Fé também é receber Jesus Cristo. Não é só aceitar, é recebê-lo, não um dia, não um momento, mas todos os dias da nossa vida. Crer e fé é arrepender e converter. É você entender que uma coisa é errada na sua vida e você parar de fazê-la. Você entender que aquilo realmente não faz parte mais do seu ser. Muitas vezes eu me encontro na minha vida fazendo coisas que eu não deveria fazer. Eu não sou diferente de você. Nós temos uma declaração de fé, um modo de agir, e quando nós vemos, nós estamos fazendo exatamente o que nós fazíamos antes. Foi o que nós falamos no culto do domingo à noite, semana passada. É nós voltando novamente ao vômito, voltando àquilo que não é bom, aquilo que não é abençoado. Crer e fé também tem a ver com obediência. É você fazer porque está sendo ordenado. Fazer porque o Senhor está comandando, não porque você deseja, não porque você sentiu no coração, mas porque você tem que fazer. Fé é a gente se tornar como uma criança. É o sentido da dependência. É a gente realmente olhar para Deus como o único Deus.
Fé é negar a nossa vontade, tomar a nossa cruz e nos seguir. Fé é amar a Deus mais do que todas as coisas. Às vezes nós amamos mais o nosso trabalho, a nossa condição social. Às vezes nós amamos mais nossas finanças. Muitas vezes até a nossa igreja. A gente vê muitas igrejas vendendo essa ideia, essa história de que não, é aqui que salva, é aqui que cura, é aqui que faz. Nós temos que entender que não funciona dessa maneira. O nosso amor, ele tem que ser muito mais elevado em relação a Deus do que qualquer outra coisa. Fé é renunciar a tudo. Essas são apenas algumas condições. Se a gente fosse meditar sobre esse tema de fé, sobre o tema da crença, nós estaríamos gastando muito mais tempo. Mas, pastor Paulo, como é que eu faço isso? Eu não consigo. Eu, como ser humano, tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos. Eu, como ser humano, eu sou influenciado pelo mundo. Eu, como ser humano, tenho ainda coisas do velho homem. A única forma de nós nos enquadrarmos, nos conformarmos a isso, é confiar no perdão de Deus. E muitas vezes nós temos uma justiça muito maior do que a de Deus. Isso é o pecado da justiça própria. Deus, ele nos perdoa, e mesmo assim nós não aceitamos o perdão de Deus. É confiar nas promessas do Senhor. Ele prometeu que Ele vai ser contigo até o fim dos tempos. Que Ele não vai te abandonar, que Ele vai estar junto de você. E principalmente, confiar no Espírito Santo de Deus. Não confie em você mesmo. Não namore com o pecado. Não ande junto com o pecado. Não alterne entre um pé no mundo e um pé nos caminhos do Senhor, porque naturalmente você vai se desviar. A criação de um cristão que busca prazer. Esta é a grande resposta. Você faz tudo aquilo que nós falamos. Você dá as costas ao pecado, você recebe Jesus, você crê nele, você entrega a sua vida para ele, mas faz isso com alegria, sem murmuração, sem reclamação. Você tem reclamado demais. Talvez você não professe isso exteriormente, mas no seu coração, ele está um coração cheio de dúvidas. Será que não há alegria? Não há alegria na sua leitura? Você faz na marra? Ou aquilo é algo difícil para você? Se você for chamado por uma atitude que é prazerosa, você faz com tranquilidade. Mas se você for fazer alguma coisa para o Senhor, parece que é um grande peso. É um grande peso eu vir à igreja. É um grande peso eu ficar acordado na escola dominical, porque eu tive outras atividades noturnas, tive outras coisas a fazer, e eu sei que eu preciso ficar 1 hora sentado e que eu vou ficar com sono, mas mesmo assim eu não me dedico antes a me preparar para isso. E isso acontece no culto da dominical, como isso acontece no culto da noite. Culto da noite você vai achar um monte de coisa para fazer à tarde, quando chega à noite você está tão cansado que você consegue apenas sentar e ficar cochilando. Cruza os seus bracinhos assim e vai indo, vai indo, vai indo. Não é algo prazeroso. Quando uma coisa é prazerosa, você não se distrai. Quando a coisa é iminente, você não se distrai. Em um evento de guerra, se a coisa está para acontecer, a pessoa não se distrai. Se você vê aqueles filmes lá do Vietnã, em que aqueles americanos eles estão lá no meio da selva, e a qualquer momento os Vietcongs eles aparecem e matam qualquer pisada num grão de vareta que faz um barulhinho, a pessoa já está com a arma, mas ela está alerta, ela não está cochilando. O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu dia? Nós temos que identificar e criar em nós um novo gosto, uma nova alegria, um novo prazer. Que relação então essa chegada da alegria tem com a fé salvadora? Tudo. A resposta mais comum é que a alegria é o fruto da fé. Romanos 15, 13. Moisés, por gentileza. Romanos capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer,
para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança vos enche de todo gozo, de alegria, no crer, no viver dentro dos caminhos do Senhor. Alegria em viver. Você é salvo em Cristo Jesus. É crendo que somos cheios de alegria. Se você não crê, você não é cheio de alegria. Talvez a sua tristeza, talvez as suas dúvidas seja falta de fé. Talvez você não creia realmente em Cristo. Você está na igreja, você foi batizado, você participa dos cultos regularmente, mas será que você crê? A confiança nas promessas de Deus supera a ansiedade e nos enche de paz e alegria. Filipenses 1:25, Nicolas. Filipenses 1:25. Página 172. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, 1:15, 1:25. Vai lá, Felipe, dá o seu coelho lá, vai. Não esquenta não, ajuda o amado irmão lá. Usei caridade. É muito pequeno. 1:15. 1:25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Gozo da fé, alegria. O cristão, ele nasceu para ser alegre, feliz. Aleluia. Você não vai ficar aqui o resto da vida nesse perrengue, não. Aleluia. Você entende isso? Há algo melhor. Você não vai ficar refém aqui de 80 anos na terra e depois virar comida de minhoca, não. Até vai, mas depois muda, entendeu? Mas há uma maneira diferente de ver a relação entre alegria e fé. Hebreus 11:6. A Isla, a nossa noiva favorita. Hebreus 11:6. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, que Ele dá o prêmio para aqueles que o buscam. Em outras palavras, a fé que agrada a Deus é a confiança de que Ele nos recompensa quando nos achegamos a Ele. Deus espera que você seja grato. Você consegue acordar de manhã, em vez de olhar o celular, porque provavelmente eu tenho certeza que você, quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Antes disso, faz, né? Antes disso, bom dia, meu Deus! De preferência se você for solteiro, né? Se você acorda a esposa ou o marido, você vai olhar. Isso é problema. Bom dia, meu Deus! Bom dia, Jesus! Bom dia, meu Espírito Santo! Parece que você acorda com um brado de louvor ao Senhor. Depois você pega o zap, as mensagens vão estar lá ainda. Entendeu? E aí essa temática do motivo do Espírito Santo, ela vem de um autor meio controverso, Benny Hinn. Mas ele fala bom dia Espírito Santo, eu acho muito legal isso. É você cumprimentar aquele que está vivo, aquele que está junto com você. É uma questão até de educação. Quando você está no ambiente, você cumprimenta. Cumprimente. Fala, Senhor, obrigado por mais esse dia. É gratidão, gente. Nós temos que trabalhar isso. Se você não trabalhar isso na sua vida, você não vai criar o hábito.
Você não vai criar o hábito. Com certeza isso não quer dizer que devemos ser motivados por coisas materiais. É claro que ansiamos pela recompensa, que é a glória do próprio Deus. Mas nós não podemos viver em prol disso. Mas saiba que você vai receber. Você não dá o dízimo para ter 100 vezes mais. Mas você sabe que você vai receber. Você ajuda na casa do Senhor. Você não faz isso para que seja aberta a porta financeira, ou a causa na justiça ela seja quebrada e seja liberada. Não é isso. Mas a gente sabe que é Ele que cuida. Ele é o médico dos médicos, Ele é o juiz, Ele é o nosso advogado. Nós temos que crer nessas coisas. Nós não podemos apenas falar, nós não podemos apenas ver, ler, nós temos que crer nisso. Hebreus 2:10, Menízia. E mantenha o livro de Hebreus em aberto, por favor. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 3:6, Menízia ainda. Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos filhos. Hebreus 3:6? 3:6. Tá certo? Ah, desculpa, eu estou errado. Desculpa, Menízia, pode continuar. Ah, tá. Cristo, porém, como Filho em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Os teus meninos leem ou... Os dois leem? Caleb, sim. Caleb 10:30, Hebreus 10:34. Hã? Aqui, ó. Porque também vós, por parte de ser dos que estavam na prisão, e com gozo permitis a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vosso mesmo tempo nos céus uma possessão melhor e permanente. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável, o que é retido, o que é tirado dos seus caminhos aqui na terra. Deus tem muito mais. Muito mais. Ademilson, 11:26. Tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha visto em recompensa. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, o sofrimento de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ore sempre para a vida eterna, ore sempre porque o Senhor vai te entregar mais. 12:22-24. Ingrid, Hebreus 12:22-24. Mas tendo chegados ao monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e às incontáveis honestas Ossos. Ai, gente, fiquei nervosa. Incontáveis ordens de anos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos abolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala ao próprio
Amém. 13:5, olha. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Como que a gente pode ter um coração ingrato? Como que a gente pode pensar em alguma coisa a mais do que o Senhor, com tudo que Ele nos concede? Nós, como nós falamos na semana passada, a condição daquela pérola que nós encontramos no campo, vendemos tudo para possuir o tesouro do próprio Cristo. A fé que agrada a Deus é a certeza que, se nos voltarmos para Ele, encontraremos um tesouro que a tudo satisfaz. Você pode procurar satisfação nesse mundo em todas as coisas, mas se você não tiver Cristo, você não tem nada. É aquilo que a gente fala sempre. Jovens casados, não tem Cristo, não tem nada. Está unido. Ah, mas ele vai se converter, ela vai se converter, não tem Cristo, não tem nada. Mas é rico. Mas é bondoso, é amoroso, não tem nada. Não tem nada. Achamos o prazer eterno do nosso coração apenas em Jesus Cristo. Todavia você está vendo o que isso implica? Implica que aconteceu algo em nosso coração antes do ato da fé. Implica que sobre e por trás do ato da fé que agrada a Deus foi criado um novo prazer, uma nova alegria. Não é o mundo. Não é o mundo. Se você tem o seu prazer no mundo, você não tem o seu prazer em Deus. Não há como você servir a dois senhores. Ou você se agrada de um e aborrece o outro, ou você aborrece o outro e agrada ao primeiro. Não tem como. Ou você é cristão ou você não é cristão. E esse não é um discurso que é agradável. Esse não é um discurso que as pessoas querem ouvir. Elas querem continuar vivendo o seu mundo, vivendo as suas coisas e vivendo para Deus quando dá. Não é assim que funciona. Cristianismo verdadeiro não é assim. Alguém quer cuidar da Heloísa? Estou vendo todo mundo prestando atenção aqui. Um gosto pela glória de Deus e pela beleza de Cristo tem que nascer da alegria em servi-lo. Antes não tínhamos prazer em Deus, em Cristo era apenas uma vaga personagem histórica. Para muitos ainda é. Mesmo dentro da igreja, as pessoas veem a figura de Cristo como um personagem, como alguém legal, como alguém bom, mas não alguém que se deve obedecer. O que apreciávamos, e talvez você ainda aprecie, seja a comida, a amizade, produção, investimento, férias, lazer, jogos, leituras, compras, esportes. Tantas coisas podem substituir o lugar de Deus. Mas se você não tiver Deus em alta conta, em primeiro lugar, se você não tiver felicidade em estar na casa do Senhor, estar na casa do Senhor não é só estar aqui, é você separar um tempo na sua casa. Realmente você não é um cristão verdadeiro. Você ter Deus como seu maior tesouro, como o seu maior privilégio, é algo milagroso. É como abrir os olhos de um cego diante do nascer do sol. E eu nunca tive essa experiência, graças a Deus, mas eu lembro que uma vez eu vi um vídeo na televisão em que uma pessoa, ela era cega e dentro de um culto, uma pessoa orou. Você olhava para o olho da pessoa, era um olho branco. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Aquela pessoa, ela estava sentada e a pessoa que estava entrevistando fazia alguns movimentos e você via que não tinha nenhuma reação. A pessoa, ela tinha os olhos esbranquiçados, de cego mesmo. E aí aquela pessoa fez aquela oração poderosa, sobrenatural, e a pessoa passou a enxergar. Quando aquela mulher começou a enxergar, você acha que ela ficou sentadinha no lugar dela? Ela olhou e falou assim: olha, ele está de blusa preta, olha, ele está de blusa laranja, aquele não sei o que, olha, o seu olho tem essa cor. Gente, é algo que é uma coisa que não é controlável, mas parece que você se acostumou com a condição de ser filho de Deus. Não é mais algo que te motiva. Eu tenho que ir, então eu vou. Deus manda ir, então eu vou. Não é algo que gera prazer. Hoje de manhã eu liguei mandei uma mensagem para a Vânia, a minha esposa estava fazendo café, eu falei para ela assim: Vânia, você pode trazer o café? Ela falou assim: com todo prazer. Alegria de servir. Alegria de servir. Você tem alegria de servir ao Senhor? Abrir os olhos de um cego é como
o nascer do sol. Primeiro o silêncio diante de uma beleza indizível da santidade, depois o choque e o terror diante do fato de que realmente nós gostávamos das trevas. Quando você encontra Deus, a primeira reação sua é uma alegria. Eu lembro que nos meus primeiros momentos de cristianismo, quando a pessoa ela dava os primeiros acordes do violão, ainda afinando o som do louvor, eu começava a chorar. De alegria de estar na casa do Senhor, de felicidade, era algo que movia o meu coração. Mas o momento posterior a isso é um momento de constrangimento imenso. Porque a gente olha para a nossa vida pregressa anterior e a gente vê que a gente gostava do pecado, das coisas erradas. A luta a partir da conversão, a luta a partir desse sim a Cristo, ela acaba. Mas o mundo diz que não. E você acredita no mundo. Você lê as Escrituras, mas você prefere ouvir a voz da economia que diz que a economia vai quebrar, que as pessoas vão morrer, que vai acabar tudo. A gente vê a condição da Covid em que uma grande maioria, não sou médico, nem sou estatístico em relação a isso, mas uma grande maioria dessas pessoas que morreram eram pessoas que não tinham fé e crença de que elas podiam ser curadas. O mundo falando, vai morrer, está morrendo 10, está morrendo 100, está morrendo 1000, está morrendo. As pessoas elas ficaram travadas. Hoje ainda a gente vê pessoas andando na rua de máscara. A pessoa ela é atemorizada, ela está sozinha no carro, com os vidros fechados, e ela está de máscara. A pessoa não confia em Deus. Eu não estou falando que não tem que ser zeloso. Eu não estou falando que não tem que ser cuidadoso. Eu estou falando que você tem que crer que você tem algo superior a você. Superior às coisas que estão à sua volta. A fé é a confiança de que Cristo abriu o caminho para que eu, pecador, viva para sempre em sua comunhão gloriosa. A confiança de que se eu me achegar a Deus por meio de Cristo, Ele atenderá ao desejo do meu coração de participar da sua santidade e contemplar a sua glória. Não é o desejo do seu coração de comprar um carro novo. Para isso você trabalha. E Ele vai te dar condições para isso. Nós temos que pensar em algo muito maior. É muito superior a isso. O Senhor Ele nos dá essa esperança de algo muito superior a isso. Contudo, antes da confiança vem a ansiedade. Muitas vezes nós somos ansiosos. A ansiedade é você antecipar algo que não aconteceu ainda. É como preocupação. A preocupação é uma ocupação prévia com algo que você não pode agir. Você não tem o que fazer. E a palavra de Deus era bem clara no livro de Efésios. Ele fala: você tendo feito a sua parte, aguarda, espera, faça tudo o que você pode. Se você tem um negócio e você quer que ele prospere, busque alternativas, busque formas de você fazer, mas se você fez tudo, aguarda no Senhor. Mas a ansiedade separa tudo. Só um minutinho, Márcio. Antes da decisão, antes dessa ansiedade, você tem que colocar o prazer, porque você tem alegria naquilo. A ansiedade ela é consumida, ela deixa de existir, porque você tem muito mais alegria naquilo do que ansiedade. Então eu vejo, por exemplo, o Nicolas e Isaac, se eles focarem na ansiedade e na preocupação antes do casamento, eles não vão viver esse momento ímpar, que é da preparação de tudo isso. Esse momento tem que ser um momento de alegria. Sim, vocês têm que se preocupar, tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, mas dentro daquilo que está nas mãos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não adianta você guardar R$1.000, R$10.000, R$50.000, porque se vier um revés na sua vida, esse dinheiro faz assim, vai embora. Fale, Wallace. Não, ele dá o exemplo de Salomão, que Deus falou com ele e ofereceu tudo e todas as riquezas e ele preferiu a sabedoria. Na verdade, Deus não ofereceu riquezas. Ele perguntou para ele: o que você deseja? Ele poderia pedir tudo. Poderia pedir tudo. Mas preferiu a sabedoria. Deus, muitas vezes, ele olha para você e fala assim: o que você quer? Eu lembro de uma passagem no Antigo Testamento. Eu não lembro que povo, eu não sei se eram os sírios ou se eram os filisteus. Não lembro, um daqueles povos. Ele estava atormentando o povo de Israel, atormentando. O profeta falou assim: pega suas flechas e fere a terra. E ele pegou uma flecha, pá, pegou a segunda, pá, terceira, pá, parou.
E o profeta olhou para ele e falou assim: por que você feriu só 3 vezes? Se tivesse ferido mais, é que isso aí nunca mais ia ter esse problema. Nós limitamos os nossos pedidos ao Senhor. E se Salomão tivesse pedido bens em vez de sabedoria? Às vezes Deus, no relacionamento com você, Ele pergunta: o que você quer? E você está olhando o quê? Talvez a verruga do seu dedo, talvez a conta que você vai ter que pagar amanhã. E Deus fala: eu tenho muito mais. Ele tem todo o oceano e você pede um copo. Antes da entrega vem a descoberta do tesouro. Você descobriu já esse tesouro. Nós vamos a Cristo quando amamos a luz. João capítulo 3, verso 18, 19 e 20. Um dos Zéus aí. É que eu não sei, nunca sei quem é. Por enquanto eu não sei. João 3, 18, 19 e 20. Evangelho de João. Vamos. É primeiro isso, é João. Esses que João capítulo 3, versos 18, 19 e 20. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, por enquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Tá? Nós vamos a Cristo quando nós amamos essa luz, em que nós não estamos preocupados com o nosso pecado, mas nós estamos preocupados em limpar a nossa vida, em a gente chegar perto dessa luz. Essa luz ela vai expor o seu pecado, vai expor o meu pecado. Você como indivíduo, você como família, você como igreja, nós temos tido os nossos pecados expostos diante da sociedade. A sociedade está como está, porque você é como você é. Você, não falando você, nós como igreja. Nós como igreja não temos feito o papel que deveríamos fazer. A razão por que as pessoas não vão para a luz é porque não a amam. As pessoas elas agem de uma maneira predeterminada, elas decidem: eu não quero isso. Você sabe o que é errado e você continua fazendo, porque você ama o que você está fazendo. Você não está fazendo o que você está fazendo porque você não sabe, você está fazendo porque você sabe e você quer isso. Você deseja ser grosseiro, você deseja agir de uma maneira ruim, você deseja dizer que não confia em Deus. Essa é a minha ação e a sua ação. O amor pela luz não é causado pela ida à luz. E muitas pessoas acham que apenas você dizer sim, estar na igreja, é determinação de amor à luz. Não. Tem quantos casais que vivem uma vida de irmãos, modo de dizer, não se relacionam, não tem comunhão, não tem amizade, não tem nada. E acham que, não, eu amo, é uma aliança no dedo, isso não diz nada. É o dia a dia que diz. Nós vamos à luz porque a amamos. Se não posso não ir, o meu não ir dessa forma não honra a luz que é Cristo. Pode haver alguma motivação santa para crer em Cristo. 1 de agosto pela beleza de Cristo. Na verdade, podemos ser motivados pelo desejo de escapar do inferno, ou de ter riquezas materiais, ou de reencontrar um ente querido que partiu. Pode ser sua motivação. Venha para a igreja, que nós vamos orar para que você seja próspero. Venha para a igreja, que você vai reencontrar o amor. Parece aqueles búzios de poste. Faça uma ração para o amor. Traga o ente querido amado de volta em 3 dias. As pessoas querem isso. Venha para a igreja porque eu quero ter dinheiro. Se você quer vir para a igreja para ter dinheiro, você está no lugar errado. Jesus Cristo, sendo o autor da vida, ele não tinha onde recostar a cabeça. O profeta, ele não tem aonde ficar. Jesus Cristo, quando morreu, ele não tinha um túmulo para ele. E você quer ser próspero?
A motivação da sua vida é essa? Nós temos que trabalhar. E o Senhor tem um propósito em cada vida. Talvez Deus ele realmente te dê uma prosperidade, para que você possa ver sua vida. Se você pensa só em você, se você está pensando na sua aposentadoria, se você está pensando nas suas próximas férias, no seu carro, talvez você não receba. Tiago diz que as pessoas pedem mal, apenas para esbanjar nos seus próprios prazeres e alegrias. Será que é para isso que Jesus Cristo veio? É igual aquela passagem do celeiro, que o homem armazenou no celeiro e o Espírito Santo veio e falou: louco hoje mesmo, sem faria a tua alma. Louco? Você está querendo dinheiro? Ganhou. E aí? Louco? Você pode ser motivado a ir para a igreja para escapar do inferno. Não é assim que funciona. Você falando, né, agora, eu me vi aquela passagem que Jesus estava com uma multidão, né, e aí Jesus falou para eles, alguns, né, lá, que eles estavam vindo por causa do pão físico, né, e aí começaram a ir embora, e aí, não lembro muito bem o diálogo, mas aí Pedro falou assim: Jesus, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Então muitas vezes a gente realmente buscar a Deus em primeiro lugar e nas questões necessitadas, a gente tem invertido, né? A gente tem buscado as coisas dessa terra e Deus tem ficado em última opção, né? Como, porém, vir à igreja para escapar do inferno honra a Deus? Como vir à igreja apenas para buscar prosperidade honra a Deus? Como isso honra a luz? Cristo morreu para nos dar o que o nosso coração deseja, é Deus. O meu coração e o seu coração, ele deseja em primeira instância, deve desejar Deus. Se o teu coração deseja outra coisa, ele está em engano. Ele não está numa condição correta. A fé que salva é o clamor de uma nova criatura em Cristo. É o que o novo e o que é novo na nova criatura é que ele tem um gosto novo. O que antes tinha gosto ruim ou insosso agora é desejado. As pessoas falam de cristianismo, os caras dão risada. Você fala de servir a Cristo, as pessoas dão risada. Mas quando você se converte, você tem que olhar para aquela coisa que era sem graça como uma coisa que agora é graciosa, como uma coisa que é preciosa. A árvore da fé cresce apenas no coração que anseia pelo dom supremo, que levou Cristo a morrer para poder concedê-lo a nós. Não é saúde, não é riqueza, não é prestígio, mas é Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Vai ver? Por favor. Pedro 3,18. Vamos, filho. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aonde está a saúde? Aí. Aonde está a riqueza? Aonde está a fama? Aonde está o poder? Não está. Porque ele morreu para te levar a Deus. Efésios 2,18. Agora pode. Efésios 2,18. Sim, senhor. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É pela saúde? Não. É pela riqueza? É pelo prestígio? Não. É para que nós possamos ter acesso ao Pai. Romanos capítulo 5, versos 2 e 11. Romanos capítulo 5. 2 e 11. Pelo qual também temos entrado pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Com quem? Com o Pai.
O Evangelho, gente, ele não tem a ver com finanças. O Evangelho não tem a ver com a recuperação da sua saúde, nem com você estar bem com as pessoas socialmente. Pelo contrário, tem a ver com a morte. É claro que você precisa de Deus para você ter prosperidade. É claro que você precisa de Deus para a sua saúde. É claro que você precisa de Deus para o seu emocional estar alinhado. Mas não pode ser a causa primeira da sua vida. Se você tem isso como causa primeira da sua vida, você vai ficar correndo atrás do rabo. Nós temos que entender que Deus, ele controla todas as coisas. E nós temos que cumprir passos e fazer coisas. Nós temos falado individualmente o papel do homem e da mulher no casamento. Homem, você tem que cumprir o seu papel. O homem, ele tem que ler, ele tem que ver que a esposa leia, a esposa tem que ver que ele lê, ele tem que ler com ela, ele tem que ler com a esposa. Mas é muito, pastor. Tem que ler, tem que orar, tem que ser uma pessoa firme, não pode ser menino, não pode ficar choramingando pelos cantos. Ai, está difícil. Vai para um mato lá, vai para um parque, vai lá e chora. O cara vai olhar para você e falar assim: por que você está chorando? Ai, Deus é mau, chora. Mas quando você chegar em casa, você tem que ser homem. A nossa sociedade tem transformado os homens em crianças, em meninos, não em homens. E nós temos que ser homens. As mulheres, elas têm que cumprir o seu papel. Mas não está dando, pastor. O cara não faz o seu papel. Se você não está fazendo nem o seu papel, você está querendo que o cara mude. Por quê? Nós somos indivíduos que nós temos que prestar contas a Deus do que nós fazemos, não do que o outro faz. Nós temos que buscar para nós Deus. Se você se alinhar com Deus, o resto Ele faz. É Ele que fala na sua palavra. Mas se você continuar buscando a Deus para mudar o outro e não mudar você, se você não entender que você precisa tirar primeiro a trave do seu olho, para depois você começar a pensar no outro. Tem tantos conceitos de teologia que eu podia trazer para vocês, muitos. Mas para que eu vou trazer coisas mais complexas se o básico a gente não consegue? A gente não consegue acordar cedo para vir para a casa do Senhor. Gente, eu entendo que vocês trabalham, eu entendo tudo isso. Mas eu falo para você que por mais de 4 anos eu dormia 4 horas por noite. 4 horas. E eu comentei com alguns. Eu falei: Deus, eu quero orar mais, eu quero ler mais. Mas para isso, Senhor, eu preciso dormir menos. E aí eu tinha as minhas atividades, eu tinha uma gráfica em São Paulo. Eu dormia por volta da meia-noite sempre. E acordava 4 horas da manhã. Eu cantava, eu pulava, eu dançava, falava em línguas, e rodopiava, e lia a palavra e tal. Chegava depois, eu descia para fazer as minhas atividades. Cadê o sono? Não tem. Mas porque eu priorizava o quê? Deus. Talvez você esteja priorizando outras coisas além de Deus. E você não vai ver o bom do Senhor aqui na terra enquanto você não entender que é Ele primeiro e depois as outras coisas. Esse é o Mateus 6 sobre a solicitude, né, sobre a ansiedade. Esse, como muitos outros textos que tem na Bíblia, né, a gente é muito incrédulo, porque se a gente, só esse texto, a gente poderia descansar todos os dias no Senhor, porque fala nos livros dos passarinhos, o cuidado de Deus que não falta para eles. Só esse texto, se a gente tomasse como referência para a vida toda, a gente teria uma vida tranquila no Senhor, sem se torturar com as nossas necessidades do dia a dia. Só que isso não é possível. Se isso fosse possível, um carro de fogo viria e nos levaria. Mas nós temos que continuar buscando, continuar tentando. Amém, queridos? Amém.